Quais os melhores teclados para iniciante? Vídeo super atualizado para você que está pensando em comprar um teclado, para você que está começando, mas não quer se frustrar comprando um teclado de forma equivocada. Um teclado que por vezes pode dificultar o teu aprendizado e pode te frustrar, não apenas pela sonoridade, mas também pela qualidade geral. Então, nesse vídeo você vai descobrir quais são os 3 melhores teclados e eu vou te explicar todos os pontos fortes e fracos de cada um deles. Então acompanhe esse vídeo até o final e se você é novo aqui pelo canal, já deixa o like, se inscreve no canal. Também não esquece de ativar as notificações, porque se você não clicar no sininho, sempre que entrar um vídeo novo aqui no canal, você não vai ficar sabendo. Também se você quer aprender a tocar teclado, aqui no canal vão entrar muitas aulas onde você vai poder aprender de forma fácil e fluida. Se você é iniciante ou mesmo se você está travado, se você já toca, mas parece que você chegou num ponto que não evolui mais. Bem, então vamos para o assunto principal desse vídeo, vamos avaliar os melhores teclados. Então já vamos iniciar com um modelo bem interessante na relação custo-benefício, que é o modelo PSR E383 da Yamaha. Eu quero te falar sobre uma série de detalhes e tudo que ele vai te oferecer e por que ele é um dos melhores custo-benefício que eu vou te mostrar aqui. Ele é um teclado que nós chamamos de teclado arranjador, ou seja, você tanto pode usar apenas os sons, mas também você pode usar acompanhamento automático e outros recursos mais que eu vou estar te explicando. E um dos principais fatores que fazem esse teclado ser um teclado realmente diferenciado e excelente para quem está começando é a questão da resposta ao toque. O que é a resposta ao toque? É muito comum você ouvir músicas em que o piano por vezes é um pouco mais suave, outras vezes um pouco mais agressivo. Então esse teclado aqui, quando você toca fraco nas teclas, o som sai baixo. Quando você toca forte, o som sai mais alto. Isso permite que você faça essas variações, às vezes tocando com suavidade e às vezes tocando mais forte. Quando o teclado não tem esse recurso, o som sai muito estridente, pode até lhe incomodar em relação à qualidade sonora. Então esse é um dos pontos mais importantes. Ele tem 650 sons diferentes, tem 125 músicas e um ponto interessante desse modelo é o seguinte: ele tem algumas músicas que você consegue aprender, ou seja, vem gravadas 125 músicas na memória interna dele e daí você pode aprender passo a passo. Como é que você aprende? Na tela dele aparece cada uma das notas que você deve apertar e aparece também em que momento que você deve pressionar essas notas. E ele tem lições de 3 passos. O que são essas lições de 3 passos? São 3 formas diferentes de aprender a mesma música. Por exemplo, numa das lições ele mostra qual nota você deve tocar e ele fica esperando até que você toque aquela nota. Depois que você tocou, ele segue um acompanhamento para que você siga tocando as outras notas. Outra lição, por exemplo, ele não espera você. Ele simplesmente vai mostrando as notas e você tem que correr de trás. Qual a melhor lição? Na verdade, você vai conhecer o teclado, você vai experimentar e na sequência vai ver qual a melhor. Isso porque muita coisa no teclado é teste. Então aqui nós temos acompanhamento automático simplificado. Esse daqui é um recurso interessante dos teclados, onde você pressiona apenas uma tecla e ele faz o acompanhamento como se fosse um acorde inteiro. E dessa forma, na mão esquerda, você não precisa fazer o acorde inteiro, você pode simplesmente pressionar uma tecla por vez. Ele tem outros recursos aqui que são articulações. O que são as articulações? Por exemplo, quando você colocar o som de violão no teclado, se você pressionar fraquinho, o violão sai com um tipo de sonoridade. Se você pressionar mais forte, ele altera essa sonoridade. Causando um pequeno efeito, que pode ser, por exemplo, o que nós chamamos de slide. E o que é o slide? O slide é quando você corre, desliza o dedo na corda do violão. Então ele tem alguns efeitos desse tipo. Ele tem efeito DSP, que é um tipo de efeito que você pode colocar nos sons de piano, por exemplo. Ele tem aqui função de arpejo, que é uma função que faz com que o teclado crie alguns efeitos quando você fica com os dedos parados, ou seja, você vai pressionar as teclas
e ele vai dar ritmo às notas sem você precisar movimentar a mão. Depois ele tem registro de memória. Esse aqui é um ponto importantíssimo para qualquer teclado. Imagina, por exemplo, se você está tocando na sua casa, em um churrasco, em qualquer lugar, e você precisa tocar uma sequência de músicas. Você consegue criar toda uma programação e salvar nessa memória, para que quando você for tocar, colocar a mão na massa, você não precise ficar apertando um monte de botões. Só a título de exemplo, imagina que você vai tocar uma música, você programou um ritmo, um tempo, um tipo de som, você programou um monte de coisas. Você consegue salvar tudo isso na memória e quando você simplesmente pressionar um botão, você traz toda essa programação. Então não vai precisar perder tempo parando a música no meio para regular o teclado. Ele tem também outra função super importante, que é a função USB. Para que serve a função USB? Tanto para você ligar o teclado no computador e gravar algo que você queira, mas também para você usar o teclado como controlador. O que é um controlador? O teclado ele tem alguns sons que vêm de fábrica, mas imagine que você quer um som que não tem no teclado. Você pode simplesmente baixar esse som para dentro do computador e quando você tocar no teclado, sai o som daquele som que você baixou no computador. Só que tem um detalhe, esse som não vai sair no alto-falante do teclado, mas sim na caixa de som ligada ao computador. Ele tem também o modo Duo, que é mais conhecido como modo Split, onde você consegue dividir o teclado, colocando um som para a mão esquerda e outro som completamente diferente na mão direita. Por exemplo, você pode botar um piano na mão esquerda e um som de saxofone na mão direita. Ele tem depois função de gravação, que é muito importante também. Então você consegue tocar e se gravar para ver se você está tocando certo ou não. Outra função, conector para fone de ouvido, é muito importante, principalmente se você não quer atrapalhar, às vezes, alguém que esteja estudando na sua casa ou quem sabe você mora em apartamento. Então você consegue estudar à noite sem ter problemas, sem incomodar a vizinhança. Então vamos fazer aqui um resumo das funções. Tem 650 sons, teclas sensitivas, que é esse recurso que eu falei para você, que pressiona fraco, o som sai baixo, pressiona forte, o som sai mais alto. Depois, ele tem polifonia de 48 notas. O que significa isso? Significa que se você pressionar até 48 notas ao mesmo tempo, ou seja, até 48 teclas ao mesmo tempo, o teclado vai executar o som das 48 notas. Ele tem 125 músicas incluídas, tem 12 sons Super Articulation Light. Não sei falar inglês, mas é mais ou menos isso. O que são esses sons? São 12 sons que, dependendo da forma, da força que você aplica na hora de pressionar a tecla, esse som vai receber algum tipo de efeito atrelado a ele. Depois nós temos efeito de reverb, chorus e 41 tipos de DSP. Esses efeitos são efeitos que você consegue aplicar a qualquer som do teclado fazendo algumas variações, ou seja, você consegue melhorar o som ou piorar, tudo vai depender de como você aplicar. Depois aqui ele tem outras funções que não são tão relevantes. Então vamos para o segundo melhor modelo da nossa lista. E o segundo melhor modelo é da Casio, é o modelo CT-S300. E a ideia desse modelo de teclado é você ter comodidade e praticidade no transporte dele. Você já vai entender por quê. Então vamos ver aqui. Ele é um modelo que tem esse detalhe aqui, que traz a ideia de que você pode carregar ele de forma prática. E ele é um modelo bem leve, bem compacto mesmo. E esse modelo tem uma série de recursos que são muito parecidos com o modelo da Yamaha, o PSR E383. Bom, mas tem algumas diferenças. Primeiro, o que ele tem de similar? Ele tem sensibilidade, que nós chamamos também de resposta ao toque. Ele tem configurações que você consegue salvar na memória dele alguma programação que você fez, assim como o registro de memória do PSR E383. Ele tem aqui o Pitch Bend, que aqui diz que é uma roda de altura de tons. Para que serve o Pitch Bend? Serve para você alterar a tonalidade do som. Imagina que você está tocando um saxofone, por exemplo. Imagina que você fez a nota Dó, você pressionou a tecla Dó, mas você quer que essa tecla Dó soe como se fosse o som da nota Ré. Você vai pressionar o Dó e vai levantar essa rodinha que nós chamamos de Pitch Bend. Dessa forma, a tecla Dó vai ter o som da nota Ré. E o Pitch Bend é muito utilizado para trazer um efeito sonoro durante a execução musical. Então, é um recurso muito útil.
Inclusive, eu não sei por que o PSR E383 não vem com esse recurso, afinal de contas é um recurso básico. Mas claro, isso não faz com que o PSR E383 não valha super a pena para quem está começando. Depois, ele tem conexão USB também, para você não apenas usar como controlador, mas também para você usar um aplicativo chamado Shordana, que é um aplicativo da Casio que você consegue baixar para o celular e através desse aplicativo você consegue aprender algumas músicas passo a passo. Bem, eu acho bem interessante essa interatividade do teclado com o celular. É um recurso bem interessante mesmo. Outros detalhes, ele tem conexão para fone de ouvido, ele tem uma entrada auxiliar onde você consegue, por exemplo, pegar o celular, ligar através de um cabo e tudo que você botar de músicas no celular, por exemplo, sai no alto-falante do teclado. E um dos pontos que faz com que esse modelo seja um ótimo custo-benefício é a tocabilidade das teclas. Isso é um ponto importante. E tanto o Yamaha como esse modelo, eles têm uma tocabilidade muito legal. Isso porque tem teclados que quando você vai tocar, se você quer tocar baixinho, ele acaba saindo um pouco mais alto do que você quer. Ou às vezes você quer tocar alto e sai um pouco mais baixo. Ou seja, você não tem um controle pleno. Você tenta dar expressão, mas não sai com a expressão que você espera. E esses dois modelos, eles têm uma resposta ao toque muito boa. Outros recursos interessantes desse modelo é que ele tem botões práticos para você acessar funções importantes durante a prática. E um dos botões é o botão de sustain. Esse botão é que serve para você ter um prolongamento do som de piano. Olha, existe uma peça muito importante para qualquer teclado que é o pedal de sustain. Através do pedal você consegue deixar o piano com um som muito mais bonito, muito mais harmonioso. E alguns teclados não vêm com pedal de sustain. Agora, tanto esse modelo como também o PSR E383 tem esse recurso. Agora, digamos que você não tem um pedal de sustain ou que você esqueceu o pedal em algum lugar e você está com o teclado sem pedal. Simplesmente pressionando o botão sustain, você consegue ter esse efeito. Não é a mesma coisa que usar um pedal, porém quebra bem o galho. Outra função interessante é o botão tempo. Isso porque às vezes alguém pode querer cantar uma música e quer que você acompanhe, mas você não teve tempo de programar o tempo do ritmo. Pressionando 4 vezes o botão tempo, você consegue fazer com que o teclado saia naquela velocidade da qual você bateu nesse botão. Então, por exemplo, eu quero um ritmo rápido, eu vou bater assim, ó, pá, 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 pá. Eu bato na velocidade que eu quero. Se eu quiser um ritmo lento, eu faço pá, 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 ou seja, vou batendo lentamente na velocidade que eu quero. Ele tem muitas outras funções, porém para quem está começando, essas são as funções relevantes e essas são as funções que fazem ele ser merecedor de estar na nossa lista. E o próximo modelo da nossa lista é o modelo da Roland, é o EX10. Particularmente eu prefiro o Yamaha e o Casio, tanto em questão de sonoridade como também em durabilidade. Porém tem pessoas que gostam da Roland, pela questão da qualidade dos ritmos. Bom, tem pessoas que também gostam da sonoridade, obviamente. Entrando aqui na parte técnica dele, nós vemos que ele tem 61 teclas sensitivas, que é aquele recurso que eu falei para você. Pressiona fraco, som baixo. Pressiona forte a tecla, som alto. Depois ele tem mais de 600 sons, ritmos. Olha, todos esses 3 modelos que eu falei para você tem ritmos. Tem entradas de microfone também, então você consegue ligar o microfone, cantar e o som da voz sai nos alto-falantes dele. Claro que não é um som alto, porém ajuda. É divertido, muitas pessoas gostam de tocar e cantar ao mesmo tempo, então ele tem esse recurso. E é um dos diferenciais que ele tem em relação ao Casio e o Yamaha. Tanto o modelo Casio e Yamaha que eu falei para você não tem essa função. E de repente você vai se perguntar, tá, mas não tem teclado iniciante mais barato? Tem mais barato. Porém, ou você quer um teclado barato ou você quer um teclado bom. Esses 3 modelos que eu indiquei para você são teclados que vão oferecer a qualidade mínima necessária para que você não se frustre, para que você não tenha dificuldade durante o aprendizado.
E eu quero que você comente se você já testou algum desses 3 modelos que eu falei para você e se você gostou. Afinal de contas, é uma forma de você ajudar outras pessoas que vêm aqui para o canal procurando um bom teclado para aprender. Então é isso, comenta se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!